Olá, sou o professor Marcos Rogério e essa é mais uma aula para o canal Eu Odeio Matemática. Eu gostaria de explicar rapidamente. É, a maioria das pessoas não tem uma relação muito boa com a matemática, então é recorrente ouvir dos meus alunos: Ó, professor, eu odeio matemática, eu não entendo matemática. O nome desse canal é mais um convite, não precisa ter bronca de matemática, eu achar que matemática é muito difícil. Então, o meu objetivo aqui é fazer com que você não odeie matemática, tá bom? Então, estou te convidando para assistir mais uma aula onde eu conto com a participação dos alunos, resolvendo problemas e expondo conceitos matemáticos, ok? Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, por favor, curta o vídeo aí e se inscreva no canal. Obrigado, boa aula! O problema aqui é o seguinte: estávamos falando na última aula de proporcionalidade. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma dobra e a outra dobra também. Uma triplica e a outra triplica também. Por exemplo, cada salgadinho é R$ 3. Então, um salgadinho, R$ 3. Dois salgadinhos, R$ 6. Três salgadinhos, R$ 9. São duas grandezas diretamente proporcionais. À mesma medida que uma aumenta, a outra aumenta. O cara não vai te vender meio salgadinho, mas se vendesse, sabendo que um é 3, meio salgadinho seria 1,50, certo? Ainda que não seja possível comprar meio salgadinho, numericamente o meio é diretamente proporcional a 1,50 no caso, se o salgadinho é 3, tudo bem? Agora, grandezas inversamente proporcionais, é assim, uma pessoa leva 8 horas para fazer um trabalho. Se você colocar uma outra pessoa que tem a mesma capacidade, mesma velocidade, o trabalho é terminado em 4 horas, certo? Porque cada um faz metade do trabalho. Se colocar 4 pessoas, 2 horas para finalizar o trabalho. Se colocar 8 pessoas, 1 hora, certo? Tomara que eu não tenha perdido algum número aí, mas é isso. Tudo bem, galera? Só para situar vocês do que a gente tratou a aula passada, tá? Agora eu volto a escurecer aqui, que eu vou deixar mais uma vez. O Lucas, ele é eletricista. E para fazer a instalação de uma lâmpada lá, ele comprou uma lâmpada, não, deve ser várias lâmpadas, né? Comprou 3 metros de fio por R$ 12. Então aqui se trata da quantidade de fio que ele comprou e quanto ele pagou, certo? Dá para saber quanto ele pagou no metro de fio, né, gente? Se 3 metros de fio dá R$ 12, alguém responde aí para mim, por favor. Quanto que ele pagou no metro de fio? Eu falo isso porque ajuda muito você fazendo cálculo mental para poder resolver o problema. Alguém se manifesta aí? Isso. Concorda com a Giovana? O Julião não está hoje, né? Giovana colocou 4. R$ 4 é o metro de fio, certo? Se ele comprar 2 é R$ 8. Se ele comprar 3 é R$ 12. Tudo bem? As grandezas são diretamente proporcionais. Assim podemos representar a relação entre elas. Ó, a Esther aí. Fala, Esterzão. Beleza? Bem-vinda. Nós descobrimos aqui, a primeira pergunta que eu fiz para vocês, ó, se o cara pagou R$ 12 em 3 metros, quanto ele paga no metro? Aí a Giovana falou R$ 4. Tem R$ 4 você compra um metro de fio, né? Então R$ 8 você compra 2 metros. Estou tentando fazer um jeito de aparecer aqui para vocês, mas não sei se eu vou aparecer. Então R$ 4 é 1 metro, R$ 8 2 metros, né? R$ 12 3 metros, e assim por diante. 8 metros, você faz 8 vezes 4, que é o preço do metro, certo? Agora, como é que a gente representa? Confundiu, mas agora você se ligou já, Yasmin? Já, né? Já se achou? Ou está se achando? Você se achou ou está se achando? Represente algebricamente esta proporcionalidade. Então, que agonia. Agonia do quê, meu? Então, represente algebricamente essa proporcionalidade. Eu estalando o dedo? Te dá agonia? Tá, mais um aqui. Beleza. Vamos lá. Então, represente algebricamente essa proporcionalidade. O que é representar algebricamente, galera? É colocar em letra aquilo que a gente está vendo em números. Então, assim, eu vou mostrar para vocês lá no gráfico, certo? Eu preparei o gráfico e está aqui. A primeira coisa que eu vou representar é o seguinte. O ponto A, ele é 1 e 4. Vocês se lembram, eu acho que vocês se lembram, isso aqui é a representação típica de um ponto no plano cartesiano. O primeiro valor, esse 1, se refere a x ou se refere a y, galera? O primeiro valor no ponto é x ou é y?
Vamos ver quem lembra. X. Muito bem, Giovana. Primeiro valor X, consequentemente o segundo é Y. Então, a hora que eu clicar nesse ponto aqui, lembrando que eu estou usando o site do GeoGebra, um aplicativo que serve para a gente utilizar gráficos, funções e tal. Agora eu vou clicar nesse ponto para aparecer lá. Apareceu o A. Ó, tá vendo? Ele não estava aqui, pintou o A. Veja que o A vale 1 aqui no eixo X e vale 4 em Y. O que isso significa, galera, esse ponto aqui? 1, 4, se para ordenado 1, 4. Ele significa que se eu comprar 1 ó, em X, se o X for igual a 1, o Y é igual a 4. Ou seja, se eu comprar 1 metro de fio, pago R$ 4. É isso que esse ponto está me dizendo, tá? Eu preparei também o ponto B para vocês, que é o 2,8. Preparei o ponto C, que é 3,12. Tá vendo esses três pontos aqui, galera? Estão alinhados, né? Estão alinhados, fazem parte da mesma reta, por isso trata-se de uma grandeza proporcional. Nós vimos isso aula passada também, certo? Agora, como é que eu represento algebricamente? Eu vou responder perguntando uma outra coisa. A Giovana disse, a Giovana disse que se eu comprar a Giovana e o Danilo, parece, ou foi o Cauã. Vamos lá. Bom, Danilo, eu estou representando os pontos aqui no plano cartesiano. Você estava aqui quando eu falei desse problema. Você leu o problema aí, ó. O Lucas é eletricista. É o seguinte, o cara comprou uns metros de fio lá, 3 metros, pagou R$ 12. Daí a gente sabe que cada metro ele pagou 4. Então, quer que você imagine os parezinhos, ó. 1 metro, R$ 4. 2 metros, R$ 8. Aqui representa 8. 3 metros, R$ 12. E assim vai. Eu não sei representar isso no dedo, não tem como. Mas enfim, você entendeu até aí? Sim, isso eu entendi. Eu só não entendi a parte dos cartesianos. Tá bom. Aí, o que eu fiz? Eu peguei esses valores e representei no plano cartesiano. Porque tem uma outra coisa que eu não sei se você reparou lá. O preço está associado a Y. E a quantidade de fios está associado a X. Certo? Então, lá no plano cartesiano, o eixo X é esse. Então, aqui tem que estar a quantidade, aqui no eixo X, tá? Tem que estar a quantidade de fio que ele compra, enquanto no eixo Y tem que estar o preço a ser pago. Aí, quando você olha para esse ponto A, vamos dar uma brincada de batalha naval. Vamos ver quanto que esse A vale em X. Você desce aqui e encontra o 1. Eu sei que é bem pequenininho, mas se virar o celular e fizer um esforço, ou aumentar a tela, fizer um zoom, aí você vai enxergar o 1 aqui. Então, esse ponto A, ele representa 1 para X e 4 para Y. Por isso que o aqui chama 1, 4. A forma de representar o ponto é esse aqui, ó. A igual a... Abre aqui é parênteses, né? Abre os parênteses. 1, que é para o X, e tem uma vírgula separando para vir o 4, que é o valor para Y. Então, esse A é o ponto 1, 4. Enquanto o B é o 2, 8. Está aqui, ó. 2, 8. E, finalmente, o C é o 3, ó, tá na linha do 3 e 12 aqui. Clareou um pouquinho, Danilo? Bom, então agora que a gente se situou aqui, ok. Eu perguntei agora há pouco para a Giovana, não sei se o Danilo já estava, quanto que valeria 8 metros. Aí a Giovana mais o Danilo, o Cauã, não lembro quem foi que respondeu. Alguém respondeu junto aí. Respondeu que o preço seria 32. Qual o cálculo que é feito? É 8 vezes 4. Se eu perguntar para você quanto que custará 5 metros, não vai fazer 5 vezes 4? Então vamos lembrar aqui da parte de álgebra, né? Eu fiz até uma brincadeira aula passada, de eu pedir para vocês olharem. Cara, vê o que tem igual em todos os cálculos aqui, vê o que tem de diferente, tá? Então, assim, se eu quiser calcular 1 metro do troço, 1 metro, R$ 4. 2 metros, R$ 8. 3 metros, R$ 12. Tá aqui. Tá escrito bem claro para vocês verem. Agora, eu tenho que escrever na forma XY, certo? Assim, ó. Vou fazer uma tabelinha aqui. Esse cara é o X, esse cara é o Y.
Agora ajeita aqui, ajeita aqui. Se o x for 1, o y é 4. Se o x for 2, o y é 8. Se o x for 3, o y é 12. Todo mundo sacou que estou falando da mesma coisa, só que estou representando de formas diferentes, né? Tudo bem até aqui, galera? Sem problema. Agora, galera, eu vou tentar construir o seguinte raciocínio. Entenda isso. O que é y está em função de x? Imagina você lembrando uma bronca da sua mãe que fala: escuta, eu não vivo em função de você, não. Já ouviu essa expressão, função, em função de? Na matemática, existe um negócio chamado função, tá? E no caso aqui, y está em função de x. Existe essa expressão também, ó. Y seria a mesma coisa que f de x. Então, quando eu quiser representar essa fórmula, eu posso colocar tanto y quanto f de x. Mas que fórmula, professor? É assim, existe uma prática que está rolando aqui que você faz na sua cabeça que a gente tem que colocar na álgebra. Quer ver? Guarda essa informação, y ou f de x, né? Guarda essa informação que a gente vai usar daqui a pouco. O fato é o seguinte, como é que eu faço para saber quanto que é 1 metro do fio? Bom, é só eu pegar o 1, multiplicá-lo por 4, que eu vou encontrar o 4. Como é que eu faço para saber quanto é 2 metros? 2 multiplico por 4, vou achar o 8. Aí o 3 eu multiplico por 4, vou achar o 12. Até aqui tudo certo, galera? Sabendo disso, a gente vai transformar isso em álgebra. Álgebra é letrinha, galera. E letra ela representa variável, representa aquilo que muda. Deixa eu te falar aqui. A gente combinou que o Y vai ser o preço ou vai ser o número de metros de fio que o cara vai levar? O que nós combinamos para o Y? Preço. Muito bem, Giovana. Tá. Então, se o Y representa o preço, na minha igualdade, o Y teria que estar aqui, certo? No final. Ó, eu quero reescrever esse negócio que está em números, eu quero reescrever na parte de álgebra. Para isso, eu tenho que perceber aqui, galera, o que muda e o que não muda, certo? Bom, já sabemos que o Y representa esse 4, esse 8 e esse 12 aqui, certo? Então, esse bagulho vai ficar alguma coisa igual a Y, né? Vai ficar assim, ó. Veja que o Y está aqui, acompanhando 4, 8 e 12. Beleza? Eu repeti o igual porque o igual aparece em todas as linhas, cara. Exatamente igual, com perdão do trocadilho, né? A outra coisa, o que mais que aparece em todas essas operações aqui, além do igual, galera? O que apareceu em todas aqui? Aqui, aqui e aqui. O que apareceu em comum? O x, que é vezes, e o que mais? Uhum. X, que é vezes, e o 4. Todas têm o vezes 4. Todo mundo concorda? Todo mundo consegue enxergar isso? Então, olha só. O que tem em comum em todas as expressões aqui? Vocês entenderam, né? Que a primeira expressão é 1 vezes 4, que eu vou chegar no R$ 4. 2 vezes 4 dá 8. 3 vezes 4 dá 12. Eu poderia continuar isso aqui até amanhã. Mas a minha ideia é ensinar a álgebra para vocês. A expressão algébrica, que ela vai me dar como resposta todos os valores para todos os metros de cabo que o cara quiser. Até meio metro, se for permitido comprar. Galera, agora, se o y representa o valor 4, 8, 12, quem representa a quantidade de fios que eu vou levar em metros? Só pode ser o... Está vendo aqui, ó? Y é o preço a ser pago. E X é a quantidade de metros que eu vou levar, tudo bem? Então, cara, deixa eu falar para você. Esse Xzinho que significa vezes, eu vou colocar um ponto no lugar, tá? Tudo bem? Para colocar o X aqui. Então, X vezes 4 é igual a Y. Sabendo que o X é a quantidade de metro que eu vou levar e o Y é o preço, o que está escrito aqui? Que você vai pegar a quantidade de metros que você vai levar, X, que é 1, 2 ou 3, no caso aqui, pode ser 10, pode ser quantos metros você quiser. Você vai multiplicar essa quantidade de metros por 4,
aí você vai ter o valor a ser pago. Então, isso é escrever algebricamente. Só que a ordem, galera, a ordem certa disso aqui é assim, ó. Y é igual a 4x. O que significa isso? Que o preço a ser pago, ó, só mudou a ordem aqui, tá? Preço é igual 4 multiplicando a quantidade de fio que você vai levar em metros. É exatamente o que está escrito aqui. Só que aqui está escrito o seguinte, ó. Primeiro x vezes 4 igual a y, aqui está primeiro y igual a 4x, só mudou a ordem. Tudo bem? Então essa é a forma algébrica de eu escrever esse bagulho aqui. Certo? Ou y é igual a 4x, ou, como eu ensinei para vocês lá em cima, y é o mesmo que f de x. Você pode escrever também que f de x é igual a 4x. Veja que saiu y, entrou f de x. Então, o valor a ser pago, que é o y ou f de x, ele está em função, por isso f, de x. Como assim está em função de... Lembra que eu te falei? Sabe que sua mãe já te falou? Pô, eu não vivo em função de você. Eu não vivo só para fazer o que você quer. É uma bronca comum eu já ouvi isso aí da minha mãe, não sei se vocês já ouviram. Mas o que significa isso? Cara, como é que eu sei o preço a ser pago? Eu só sei o preço a ser pago se eu souber a quantidade de metros. O preço está em função ou esperando você determinar quantos metros vai levar. O preço é isso, tá? E é isso que está escrito aqui, beleza? Por isso, eu volto lá no GeoGebra e mostro para vocês que, e já escrevi aqui essa função, ó, y é igual a 4x, né? Então, olha o que acontece se eu apertar esse botãozinho aqui. Se liga no gráfico. Pintou uma reta. Essa reta que pintou aí, você saiu e voltou, né, Esther? Eu vou voltar para você. Eu ativei uma reta aqui da função que eu falei, y igual a 4x, que eu acabei de fazer com vocês lá. Eu vou, é, eu vou pedir para ele representar essa reta. Esse f tem a função de quê? Então, esse fzinho é só para indicar que ele é uma função. O que é função? Cara, função é assim. No nosso caso, nossa função é o seguinte: o preço, ele só é determinado a partir da quantidade de metros que você vai levar. Então, o preço está em função da quantidade de metros que você vai levar, certo? Então, aqui vai rolar o seguinte: esse f só está para indicar a função. Você pode ignorar esse f. Só entenda que é y igual a 4x, que é o que vai determinar o preço que vai ser pago nos seus fios lá. Beleza? Se eu apertar aqui para ligar o bagulho, apareceu uma reta. Essa reta, ela tem o ponto A, ela tem o ponto B e ela tem o ponto C também, e tem infinitos outros pontos aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui o ponto D. O ponto D, você vai me chamar de idiota, mas não tem problema. É 0 e 0. Rolou o ponto D. O que significa o ponto D? 0 e 0. Que se eu não levar metro nenhum, eu não pago nada. Sabe aquela história dos caras que vendem salgadinho no trem? Moço, sabonita não paga, mas também não leva. É esse caso aqui, ó. Certo? Se você não pedir nenhum metro de fio, você não vai pagar nada. É isso que está escrito aqui. Ponto 00. Já se você pedir 1 metro, você vai pagar R$ 4. Certo? Se pedir 2 metros, vai pagar R$ 8. E a reta, ela tem infinitos outros pontos. Por exemplo, galera, esse ponto aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo botar um ponto, senão eu vou bagunçar o bagulho aqui. Ó, ponto E. Se eu levar 1 metro, se eu levar 1,5 metro, ele mostrou aqui, ó. Se eu levar 1,5 metro, eu vou pagar R$ 6. Ele colocou 6 e 1 centavo, porque eu devo ter colocado um pouco mais para cima aqui. O certo seria ele botar. Bom, não vou mexer nisso agora, não. Mas assim, se eu levar 1,5 metro, eu pago R$ 6. Porque 1 metro vale R$ 4 e meio metro vale 2. 462. E esse ponto também está na reta aqui, tá? E se eu levar meio metro, ó, eu vou aumentar o zoom aqui para você ver. Eu vou mover.
o gráfico para cá. Vou dar mais um até aparecer o meio aqui. Isso, R$ 2. Muito bem, Danilo. Tá aqui, ó. Pronto, achei. Ó, tá aqui o meio. E se eu subir aqui, a linha vai encontrar, ó, aqui, ó. O gráfico tá aqui, passando aqui. Justamente no R$ 2. Deu para entender? Então, a reta, rapaziada, essa reta, ela é a representação da função, que função é essa? Y igual a 4x, que significa que, de acordo com a quantidade de metros que eu vou levar, eu determino o preço, que é o Y. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí? Podemos continuar? Giovana, sim. Vai respondendo aí, galera. Tô acompanhando vocês aqui, tá? Yasmin, sim. Sabrina tá quietinha hoje. Cauã, sim. Danilo, sim. Esther, sim. Faltou a Sabrina? Foi tomar banho. Quer ver? Sabrina, não tá... ela tá aqui, sim. Tá aí. Ô, Sabrina. Você que tinha que tomar banho, que ia demorar pra caramba. Tá aqui, então. Olha, aqui eu preciso te explicar uma outra forma da gente chegar na resposta. Primeiro, ó, caso esse eletricista necessitar de 8 metros de fio, qual será... Opa, qual valor deverá ser pago? Tá aqui, R$ 32. Já tínhamos feito. Represente algebricamente essa proporcionalidade. Y igual a 4x. Como se chegou nisso? Aqui foi feita a regra de 3, galera. Colocou assim, ó. 12 está para y, é assim que a gente lê. Igual 3 está para x. Aí lembra que a gente aprendeu a identificar os extremos e os meios? Os extremos são 12x, tá? Que no caso dessa representação da regra de 3, né? O 12 multiplicou pelo x, que são os extremos, tá aqui. E os meios são o y e 3. Então multiplicou o 3 por y aqui, tá? Aí, até aqui todo mundo entendeu? Até essa linha aqui, eu fico confuso. Não lembro disso, não. Entendeu? Tá. O que mais? Acho que a gente não chegou a fazer a regra de três. Eu só expliquei. Na aula, o professor explicou quem são os extremos, quem são os meios. Eu vou explicar aqui para você. Peraí. Funciona assim, ó. 12 sobre y igual a 3 sobre x. Deixa eu fazer esse cálculo com vocês lá, é mais fácil. A gente vai fazer a regra de 3, eu sei o que é e como faz, mas não o que? Mas não sabia dessas palavras. Ah, tá. Tá. Eu vou fazer de qualquer forma, vou fazer 12 sobre y e 3 sobre x. Que aí já serve para todo mundo. Bom, da forma que o professor explicou lá, não sei se vocês têm prática de fazer é, regra de 3. A gente apresenta aqui, ó, 12 e y, que representam o preço, e 3 e x, que representam as quantidades. Ok? Então, assim, o que nós falamos, assim, eu aprendi lá com meus professores de matemática, quando estava também na escola pública igual vocês, é que a leitura disso aqui é 12 está para y, assim como 3 está para x, certo? Essa leitura. Deixa aqui registrar 12, opa, para x. É assim que a gente lê, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo para ficar mais legal. É mais ou menos assim, gente. Outra expressão que os antigos falam, não sei se vocês já ouviram falar, mas é assim. Ó, a, a igreja está para a irmã Maria igual a cachaça está para o seu João. Ou seja, a dona Maria vai muito à igreja e o seu João gosta muito de tomar cachaça. Entendeu como é que é? Então aqui, só que o detalhe é assim, eu associo Dona Maria à igreja, certo? E o seu João, já esqueci o nome, ao bar. Aqui eu associo preço a preço, porque o Y é preço, e o 3, que é a quantidade de metros, associo ao X. Tá? Isso é regra de 3, galera. Aí eu leio assim, 12 está para Y igual 3 está para X. Ok? Próximo passo, né? Isso aqui é só uma questão de leitura. Eu vou colocar lá em cima a leitura para não confundir você. Aqui fica só o cálculo. Galera, o próximo passo é o multiplicar em x. O que é multiplicar em x? Imagina, cara, um x cortando aqui. Não vai ficar o 12 apontando para o x
e o Y apontando para o 3 aqui, imagina o X. Aí você vai representar esse X aqui, ó. 12 vezes X igual a 3 vezes Y. Multipliquei em X. Aqui, ó. O 12 e o X e o 3 e o Y. Deu para entender aqui, galera? Até que chegamos juntos? Vamos lá. Então, galera, qual que é o próximo passo aqui? Bom, para eu reduzir essa bagaça aqui, reduzir os coeficientes, que é o 12 aqui, o 3 aqui, eu tenho que achar um jeito de dividir esse lado pelo mesmo termo. Rapaziada, o 12 e o 3, eu consigo dividir esses dois números por qual número? Qual é o número que ele é ao mesmo tempo divisor de 12 e divisor de 3? Alguém respondeu? 3. Exatamente. Então eu vou dividir os dois lados por 3. Ó, isso aqui, 12x dividido por 3, vai dar 4x, certo? E 3y dividido por y, você corta o 3 com 3, né? Vai ficar y. Por isso que a fórmula é y igual a 4x. Então, na primeira análise, eu fiz as primeiras contas com vocês para calcular os 3 primeiros metros. Cheguei até essa fórmula aqui, analisando que esse aqui é o preço da y e esse aqui é a quantidade de metros comprados que vai dar x, certo? Agora, eu mostrei para vocês por regra de 3. Também chega em 4x igual a y, que é y igual a 4x. O que vocês acharam mais fácil? Qual processo é mais fácil? Acharam mais fácil esse processo de pegar, comprar 1 metro, 2 metros, 3 metros, analisar e fazer aqui a parte algébrica, ou acharam mais fácil por regra de 3? O que vocês acham mais fácil de entender? Então, uma resposta. A primeira opção para o Danilo. O Danilo prefere ver lá, como é que faz comprar 1 metro, 2 metros, 3 metros, tal, e aí depois ver quem é X, quem é Y. A Yasmin prefere regra de 3. A Giovana prefere a primeira. Bom, o Cauã a primeira. Parece que a maioria prefere a primeira. Acho que a Yasmin domina um pouco mais a regra de 3. Mas é importante eu mostrar mais do que uma forma para vocês escolherem aquela que vocês se sentem mais à vontade. Bom, continuando aqui, galerinha. Então, tá aqui, por regra de 3, tá? Tá aqui descrito certinho. Tem lá no site do CMSP, aliás, no YouTube, né? Essa aula é do dia primeiro, se eu não me engano. Não lembro agora o dia. Muito bem. A atividade 1 é o gráfico que nós já fizemos. Aqui, ó, aonde o zero, galera, se você comprar zero quantidade de fio, 0 metros de fio, você paga 0. Comprar 1 metro, você paga 4, 2 metros, você paga 8, 3 metros, você paga 12, tá? Veja que esse gráfico aqui, ele está mais deitado do que o gráfico que eu fiz. Ó, o gráfico que eu fiz está mais em pé. Alguém sabe me dizer por que há uma diferença grande entre esses dois gráficos, galera? Quem consegue observar e me dizer, ó, tem esse gráfico, tá, que é o que eu fiz, e tem o gráfico que está lá no centro de mídias, esse aqui, ó. Vocês percebem que esse está inclinado? Ó, é o mesmo plano cartesiano aqui, tá? Esse está inclinado, e o que eu fiz, ele está mais em pé. Percebe que está diferente um gráfico do outro, visualmente? Tá bom, beleza. Mudou. A Yasmin falou que mudou. A Giovana saiu porque o celular está descarregando, né? E aí, galera, por que estão diferentes os gráficos? Alguém consegue perceber? O preço é o mesmo. O preço é o mesmo. Vamos lá. Fazer o seguinte, como o nosso tempo está estourando, eu vou fazer o seguinte. Quem quiser printar, printa, por favor, essa tela. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu ver até onde foi o outro gráfico. Aqui está indo... tem o 1, 2, 3 e 4. Vou printar. Aqui seria o 5, né? Printa essa tela, por favor. Porque isso aí vai ser atividade para amanhã. Eu quero que vocês me respondam. Tá? Printaram a tela? Passar para outra, tá?
A outra tela, printou, beleza. Lá está mostrando até o 5, né? Então eu vou dar zoom aqui até o 5 para deixar os gráficos iguais para vocês poderem fazer um parâmetro de comparação, tá? Aqui do 1 até o 5. Mais um. Não é mais um, é mais zoom mesmo. Aqui. Se eu colocar o mesmo intervalo aqui, ó, galera, agora acho que você pode printar. Porque eu tenho aqui do 0 até o 5, tá vendo? Pode printar a tela. O trabalho de vocês vai ser observar essas duas fotos aqui. Essa printou, né? E essa aqui, para quem não printou ainda. Olhem a inclinação desse gráfico. Não tem nenhuma mágica, tá? Ó, se eu olhar aqui, o plano X está na horizontal, o plano Y está na vertical. Ó como é que está o gráfico. Aqui, plano X na horizontal, plano Y na vertical. Não tem segredo. E o gráfico está assim, tá? Eu quero que vocês pesquisem por quê. Ou analisem, observem aí. Gente, dá uma dica. Observa tudo que está na tela, tá? Na tela não, assim. Ó. Deixa eu fazer melhor aqui. Deixa eu omitir aqui. Aqui tá legal. Tá aqui. Se você quiser printar de novo, mas não sei, acho que não tem necessidade. Mas eu quero que vocês observem tudo que está na tela aqui, ó, né, no caso desse gráfico, e esse gráfico também. Observa tudo que está cercando ele, você vai entender o porquê, tá? Um é tão diferente do outro. Nós vamos começar a aula de amanhã daqui, tudo bem? Muito obrigado pela atenção, galera. Obrigado para quem ficou até aí e até amanhã, tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.